irmãos, bem-vindo nesse momento à nossa meditação na Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, né? E nós vamos dar prosseguimento hoje, justamente nas parábolas preciosas que nós temos aqui, e começamos ontem a primeira parte, em Lucas capítulo 15, e vamos dar continuidade hoje, né? Ontem nós tivemos o imenso prazer de apresentar a você a sinopse dessas três parábolas magníficas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. E podemos observar a sinopse que está no versículos 1 e 2 deste capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Publicanos e pecadores que se aproximavam de Jesus eram aquelas pessoas que estavam distantes, que estavam longe, mergulhadas no pecado, fora da presença de Deus, desconhecia completamente este amor. E de repente, eles começam a retornar. Então você vê aqui a ovelha perdida que se desgarrou, que saiu do rebanho, furou a cerca, ou foi caminhando, abandonou os seus companheiros e caiu no precipício. Mas ela foi achada. Eu e você somos este primeiro grupo que está aqui de publicanos e pecadores. Mas tem aqui um segundo grupo, no versículo 2. E os fariseus e escribas dizendo, este recebe pecadores, come com eles. Veja o que é o mundo religioso, egoísta e egocêntrico, daqueles homens que eram detentores da Bíblia, da palavra, do conhecimento divino. Então você encontra aqui nesse momento, representando esse grupo de fariseus e escribas, esse grupo que ficou com raiva quando os publicanos e pecadores se aproximaram, ou quando Jesus começou a fazer amizade com esses perdidos. Então você encontra aqui... Muito bem, graças a Deus estamos retornando aqui nesse momento, né? Então, falando justamente que esses dois públicos que nós temos aqui, os publicanos e pecadores, fariseus e escribas, são justamente esses dois filhos que a parábola nos mostra, que nós vamos ver a seguir. Tá? Então você vê como é que vai desenvolver, quando vai desenrolar este acontecimento aqui, neste episódio, né? Onde nós temos aqui no versículo 11, onde declara o seguinte, continuou. Certo homem, ele tinha 2 filhos, publicanos e pecadores, e temos aqui fariseus e escribas. Sejam gentios, ou sejam judeus, nós temos o único Pai e Criador de todos, que é o Pai Celestial. Esse é o Pai desses 2 filhos que aparece aqui nesta parábola. O mais moço dele disse ao pai, Pai, dá-me parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Nós temos aqui, irmãos queridos, uma reflexão nesse ponto aqui, que vale a pena você observar aqui. Digamos que você faz parte de uma família, e que nessa família existe você e uma outra pessoa, um outro irmão, né? E de repente essa família mora numa fazenda, mora no campo, está lá trabalhando, ordenhando as vacas, plantando o pasto para os animais e cuidando das galinhas, cuidando daquilo, né? E de repente o seu irmão mais novo, ele acha aquela vida do campo muito simples. Ele gostaria de uma aventura maior. Ele gostaria de ter um prazer, aquilo que ele acha que seria um prazer mais acentuado. Aquela vida simplória não é para ele. Não é para ele. Então ele começou naturalmente a meditar e a maquinar
como fazer. Ele sabia que, sendo ele o irmão mais novo, o seu irmão mais velho, ele tinha direito ao dobro da herança. Então ele calculou, bom, meu pai aqui, ele tem 300 cabeças de boi, né? 200 são do meu irmão e 100 são minha. Ele tem aqui 600 ovelhas, 400 são do meu irmão e 200 são minha. Ele tem algum dinheiro na reserva aí no banco, talvez uns 3 milhões, 2 milhões é do meu irmão, 1 milhão é meu. Então ele fez os cálculos com toda a presteza, né? Que essa parte da minha herança dá para eu fazer uma grande... começar a minha vida, desenvolver de uma forma que eu bem quero, não com esta vida aqui que eu acho tão simplório, que é o que muitas pessoas acham. Que a vida cristã, que a vida da igreja é uma vida muito simples, sem aventura. Quando na realidade, essas pessoas que assim pensam, é porque nunca experimentaram o prazer que tem a vida eterna em Cristo Jesus. De ter experimentado o pão vivo que desceu do céu, de beber da água da vida. Como Jesus disse, aquele que beber desta água torna a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca jamais terá sede. E este moço naturalmente pensou, com o dinheiro da minha parte, eu vou poder fazer transações, vou começar a minha vida e vou viver a vida da minha maneira. Viver aqui subjugado aos caprichos do pai, de levantar cedo, ordenhar a vaca e cuidar disso, daquilo, outro. Não, isso aqui não é vida para mim. Naturalmente, esse moço fez muitas conjecturas nesse sentido, né? Então, o que foi que ele chegou com o pai e disse, dá-me a parte dos bens que me pertencem. Eu quero a minha parte. E ele repartiu os haveres. Você pode imaginar o coração deste pai, vendo um filho que a Bíblia aqui não fala que idade ele tinha, se era um adolescente, ou se era um jovem maduro, ou se era uma pessoa adulta. Ele era o irmão mais novo, e naquele momento ele parte, na realidade, para pedir para o pai, e o pai simplesmente, sabendo que aquilo lhe pertencia, bom. Você sabe de uma coisa, irmão querido? Nós aprendemos muito com nossos erros, com nossas falhas. Mas o que aconteceu aqui com esse moço foi realmente algo impressionante. Diz aqui o versículo de número 13. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, tudo que lhe pertencia. O que é meu, muito bem. Então ele juntou tudo o que lhe pertencia, né, que era seu, e partiu para uma terra distante, para longe do convívio da família, para distante dos olhares do pai, para bem distante daquele irmão mais velho que naturalmente ele puxava a orelha de vez em quando. Eu quero minha liberdade, eu quero viver a vida, eu quero viver o mundo, eu quero explorar aquilo que existe aí de bom e de melhor. E aquele moço partiu para uma terra distante. Terra distante é aquele lugar que você procura longe da presença de Deus. Esta é a terra distante. Porque quem se distancia do Pai Celestial está numa terra distante. Está nos confins do mundo praticamente. E aquele moço simplesmente partiu para uma terra distante. E lá, o moço sem cabeça, sem tino administrativo, pensando que o negócio era simplesmente se extravasar os seus sentimentos, ele foi simplesmente, diz a Bíblia, dissipou todos os seus bens vivendo dissolutamente, vivendo na gandaia,
Onde ele chegava, era o rei da festa. Pessoal, deixa tudo aqui por minha conta. Eu vou pagar hoje tudo aqui. E naqueles bacanais, daquelas companhias, naquela forma de vida mundana, ele foi se infiltrando, foi se metendo na bebida, nas más companhias, conseguiu logo uma porção de amigos. Basta o sujeito ter dinheiro para ter amigos. Os amigos se aproximam logo. Todos aqueles que querem usufruir dos seus bens se tornam seu amigo. Coloca a mão no ombro, meu amigo, tudo bem, como é que foi você? Como é que está o seu dia? Tudo muito bem, vamos. E dali dá o convite para um abismo que chama outro abismo. E este moço, diz aqui a Bíblia, que ele dissipou, acabou com a parte da fazenda que lhe cabia e que ele pediu do pai. E o pai simplesmente cedeu. Ele aprende. Tem pessoas que aprendem barato, mas tem uns que aprendem muito caro. É quando o elemento ele começa a se desvincular do seio da sua família e começa a buscar os prazeres lá fora, as más companhias, pessoas que são amigos da bebida, do cigarro, dos prazeres desta vida, enfim, de uma vida pecaminosa. Chega o ponto em que o elemento não quer mais nem ter contato com a família, porque encontrou uma amizade lá fora, coisa que ele nunca tinha. Na sua vida simples aqui da fazenda, aqui do campo, agora cercado de amigos que lhe elogiavam, que lhe aplaudiam, e o trouxa simplesmente vai na onda da galera. E daqui a pouco, meu querido irmão, tire, e não coloque no lugar que um dia a coisa se acaba. Gaste e não reponha, que você vai ver o que é que vai acontecer. Pois foi o que aconteceu com este moço. Ele cai em extrema miséria. E de repente ele olha para um lado e para o outro. Cadê os amigos? Cadê aquelas pessoas que colocavam a mão no ombro dele, aqueles que lhe aplaudiam? Quando acabou o dinheiro, acabaram-se as amizades. Os amigos da onça simplesmente foram para outros lugares e deixando aquele cidadão, aquele jovem na mão, na miséria, sem ter sequer o que comer. Diz aqui o versículo 14... que depois de ter consumido tudo, ter acabado com tudo, ter destruído toda a parte da sua herança, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ele passou a sentir o vazio, primeiramente, no estômago. Ele começou a sentir o vazio da alma. Porque é isto que acontece quando o homem sai da presença de Deus. Quando ele sai do meio do rebanho, onde as ovelhas do Senhor estão pastando e se alimentando. Então diz aqui, começou a padecer necessidade. Mete a mão no bolso, não tinha mais nenhum tostão, não tinha nada nem para comprar um lanche, e diz aqui a Bíblia Sagrada, no versículo 15, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. O cidadão daquela terra. E diz aqui, e esse o mandou para os seus campos guardar porcos. O cidadão daquela terra, o Deus deste século, o príncipe deste mundo, aquele que não tem amizade e carinho por ninguém, ele quer ver a destruição daquele que se afasta do convívio divino. Ele é impiedoso, ele é implacável.
Então ele se aproxima, a queda dele, a descida dele é tão grande que ele vai esbarrar justamente no colo do seu inimigo, do inimigo das nossas almas. É justamente o que acontece com este moço aqui nesse momento. O seu declínio foi grande. Ele começou a declinar quando saiu de casa. Não foi quando começou a perder, não. Aí ele foi simplesmente descendo, sem a orientação do pai, sem a convivência da mamãe, que ele deixou para trás, sem aquele irmão chato que ele achava que era, que sempre lhe puxava a orelha quando fazia o mal feito. Agora, com ninguém dessa qualidade por perto, ele faz o que bem entende. E quem não tem cabeça, como diz aqui o certo ditado, né? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Este moço vai cair na mão do cidadão da terra, do Deus deste século, do príncipe deste mundo. E quando ele conhece a sua origem, de onde foi que você veio, de uma família de que pertencia ao Pai Celestial, que tinha uma abominação muito grande por porcos, que não se misturava com porcos. E o que é que Satanás manda esse rapaz fazer? Cuidar de porcos. Aquilo era uma abominação. Enquanto isto, aquele pessoal lá do capítulo 15, versículo 1 e 2, estão ouvindo isto. Eles estavam achando essa parábola extraordinária, mas eles não estão pensando que o Senhor aqui está falando justamente com aqueles grupos que estão ali. Primeiramente, ele está falando aqui para publicanos e pecadores, que é justamente essa categoria do filho pródigo, do filho que se afasta, do filho que se escraviza no pecado. Ele simplesmente se afasta. Então, o que é que nós observamos aqui, irmãos amados? Lá, aquele grupo que estava ouvindo, fariseus e publicanos, e ali estavam também os pecadores, ouvindo essa história. E quando o Senhor Jesus fala que aquele moço, ele terminou escravizado na mão de um carrasco que ele mandou cuidar de porcos, aquilo atingiu lá dentro o coração daqueles ouvintes que estavam ali, ouvindo justamente esta parábola que Jesus Cristo está contando, porque aquilo era uma coisa abominável. Isso não é história que se conte, mas Jesus estava falando justamente com eles ali naquela hora. Né? Então diz aqui que ele partiu, né, se associou a um cidadão da terra e para guardar porcos. Imagine aquele rapazinho acostumado com a mamãezinha dele lá na fazenda, lá em casa, que cuidava da roupinha dele lavada, bonitinha, cheirosa. Filho, está na hora do almoço. Filho, está na hora da janta. E agora está numa pocilga, está num chiqueiro de porcos, como diz aqui a palavra de Deus. E diz o versículo 16 que ali ele desejava e fartar-se das alfarrobas, tá? Que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nem comida de porco davam para ele. O porco se fartava, o porco não padecia fome, mas ele, nem disputando com os porcos ele tinha direito. O que é a guinada de um pecador? O que acontece com o homem quando ele se afasta do convívio divino, da presença de Deus? Ele termina caído pela sarjeta, embriagado, drogado, machucado, fedido, porque não tem nem onde tomar banho, a sua necessidade. É assim que acontece com um pecador que se afasta do convívio da sua família, né? Mas, quando ele se vê naquele momento ali, ele tinha perdido a noção. Ele tinha perdido a noção desde o momento em que ele pediu os seus bens do seu pai para ir embora. Dali, começou praticamente a perda da sua identidade, a noção de quem ele era, uma pessoa desfigurada. O raciocínio dele não funcionava mais.
Está ali naturalmente cuidando dos porcos, do chiqueiro, cuidando de um porco e de outro. E provavelmente, um dia, sentado na beira da pocilga, vendo os porcos disputando as favas que eram lançadas para eles ali naquele momento, quando ele via a alegria daqueles porcos comendo, se alimentando, e ele com o estômago vazio, naquele momento, alguma coisa estalou aqui dentro. Naquele instante, ele passou de olhar para onde ele estava. Não, ele agora teve uma visão do seu passado. E naquele instante, ele diz aqui, né, quando o trabalhador de meu pai, no versículo 17, então, caindo em si, voltando ao normal, voltando ao juízo, reconhecendo o seu estado. Então diz aqui que ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Quantos trabalhadores, aqueles operários que cortam a grama, que cortam o capim, aqueles operários que cuidam ali das vacas, lá do curral do meu pai. Aqueles homens que estão ali, na hora do almoço tem almoço para ele, na hora da janta tem janta para ele, na hora de dormir tem onde dormir. E nesse momento, quantos trabalhadores, ele caindo em si começa a refletir, isso aqui é lindo, quando o pecador reconhece o seu erro. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei. Aqui está a atitude mais certa que ele já tomou na vida. Reconheceu o seu estado e agora se reverte de uma humildade tremenda. Não é mais aquele jovem arrogante: pai, eu quero a parte da minha herança. Não. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Não sou digno. Este moço aqui agora sabe justamente que a humildade precede a honra. Quando ele se humilha perante a potente mão de Deus, já não sou digno, eu não tenho nenhuma dignidade, porque o que eu fiz foi a vergonha da minha família. Eu sou uma vergonha para o meu pai, para a minha mãe, para o céu, como ele declara aqui, né? Então diz aqui, levantando-se, ou seja, eu não sou digno de chamar teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Eu quero ser tratado pelo menos como um dos teus trabalhadores. Estão trabalhando, mas na hora do almoço ele tem a comidinha deles. Na hora da janta, tem a jantazinha deles. Na hora do lanche, tem o lanchezinho deles. Na hora de dormir, tem a caminha deles. Eu quero que o Senhor me trate não mais como aquele filho que tinha aqui na casa um quarto com uma cama só para ele. Eu quero pelo menos fazer parte desse retorno como um jornaleiro, uma pessoa que trabalha por uma jornada de trabalho. Então aqui está justamente o que nós observamos, teus trabalhadores. E levantando-se, isto aqui é bonito, que é quando o elemento se, ele reconhece, quando ele cai em si, e ele procura agora se levantar, e dizer aqui o versículo 20, e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda ao longe, quando seu pai o avistou. Meu Deus! Essa cena aqui, ela se reveste de uma graça tão maravilhosa. Por que aquele pai, ele avistou o filho longe? Já com a idade avançada, talvez a vista até meia curta, não enxergando bem.
E lá no final da rua, ou do caminho, da vereda, começa a se aproximar alguém que ele começa a observar direitinho. Os traços é do seu filho. O jeito de andar é do meu filho. O jeito de caminhar é do meu filho. Mas a roupa dele está muito suja, está muito rasgada, está muito imunda. Mas é o meu filho. E naquele momento, o que aconteceu, nesse instante? E naquele, levantando-se foi e encontrou seu pai. E vinha ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, compaixão do pecador, não importa a situação, não importa o jeito, não importa a forma, não importa a quantidade de pecado, a compaixão divina, ela supera tudo. E compadecido dele, correndo, abraçou e o beijou. Abraçou e o beijou. Irmãos, a graça de Deus é tão extraordinária. A graça divina é tão espetacular. A graça excelsa, ela não mede limites. Não, não. Se esse moço está chegando aqui agora todo rasgado, todo sujo, todo fedido, é porque não tem mais nenhum tostão, gastou tudo. Mas a graça divina não vai fazer esse estudo, não vai fazer essa leitura. Ele quer o filho de volta. É isto que acontece nesta hora, né? E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Esse discurso, esse moço já vinha treinando desde quando saiu da pocilga. Irei ter com meu pai, direi. Ele vem ensaiando o que dizer, ele vem memorizando isso, como é que ele ia chegar perante o pai, será que o pai iria recebê-lo, será que o pai iria tê-lo de volta, será que ele poderia ser tratado como um dos seus jornaleiros ali naquela fazenda? Será? Mas a graça divina, ela não deixa nem você abrir a boca. Quando aquele rapaz começou a abrir a boca, diz aqui a palavra de Deus, e o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu diante de ti, e já não sou digno. Eu não tenho mais a dignidade. Eu desonrei a casa, eu desonrei a família, não sou digno de ser chamado teu filho. Agora veja só, a atitude da graça, a atitude do amor. O pai, porém, disse aos seus servos: eu não quero nem saber o que você está falando, meu filho. Eu quero chamar aqui nesse momento os empregados, trazem depressa a melhor roupa, a vestimenta de justiça, e coloca aqui sobre esse meu filho. Vistam ele, tire esta roupa suja, imunda, fedendo a pecado, e veste ele agora com essa vestimenta de justiça. Põe no seu dedo o anel, reatando a nossa aliança familiar. O amor faz isto, né? E coloca as sandálias nos seus pés. Esses pés que já sofreram, andando a pé pela estrada, cuidando de chiqueiro de porcos. Esses pés aqui que muitas vezes a mamãe acariciou, o papai acariciou quando era pequeno. Então vinha ali, nos pés, a preparação do evangelho da paz, colocada no pé daquele moço. Era uma novidade, era uma nova de alegria. Ele estava sendo naquele momento recebido na família sem nenhuma restrição. O pai não queria nem saber o que é que ele estava dizendo. Ele queria o bem-estar do filho. Ele queria a felicidade desse filho. Ele queria saber que esse filho tinha voltado para casa. Voltou para o aprisco. Voltou para o redil. Desde que aquele garoto saiu de casa, esse pai nunca cansou de esperar. Houve uma ocasião que numa cidade, um rapaz de uma família tão magnífica, e aquele moço ele cometeu um desatino que envergonhou na realidade a família. O que foi que ele fez?
ele fugiu de casa. Nunca mais ele tinha dado notícia. Depois de muito perambular pelo mundo, um dia ele resolveu voltar para casa. Só que a vergonha era tanta que ele não queria entrar na cidade, nem na casa dele de dia. Ele esperou anoitecer. E quando anoiteceu, ele se aproximou sorrateiramente da sua casa. E quando ele foi bater, ele notou que a porta estava aberta. Ele empurrou. E quando ele empurrou a porta, ele olhou para dentro da sala. O pai dele estava sentado na soleira. E ele foi e disse: pai, o senhor não fecha a porta de noite para dormir? O pai respondeu: filho, desde o dia que você saiu desta casa, nunca mais eu fechei essa porta. A porta está aberta. O pecador, quando volta, não encontra restrição. O pecador, quando retorna, encontra os braços amados do Pai. Como disse aqui nesse momento a palavra de Deus, o pai, porém, disse ao seu servo: trazei. Ele correu, abraçou, segurou o filho. Trazei depressa o melhor vestido, pondo-lhe o anel no dedo, a sandália nos pés. Isso tudo que é dele, que pertence à família. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Aquilo era uma festa para a família inteira. A alegria era efusiante no coração daquele pai que estava recebendo de volta o filho que estava praticamente morto, perdido. E dizer aqui no versículo 24: regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto. É a situação do pecador, morto em delitos e pecado, e reviveu, e estava perdido, e foi achado, e começaram a regozijar-se. Não era uma festa particular de pai e filho, não, mas era uma festa de matar um novilho para toda a família, para os criados, para as pessoas que ajudavam ali naquela fazenda. Porque esse filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Regozijemo-nos. Alegria, alegria. Isto aqui, tudo, está lá no versículo 1. São as características dos publicanos e pecadores. Enquanto isso, tem um outro grupo aqui, de escribas e fariseus, religiosos, antagônicos, que não querem acordo com os gentios. Para eles, os gentios são imundos, né? E naquele instante, olha só o que fala aqui: ora, o filho mais velho, representado pelos escribas e fariseus, que estavam criticando Jesus de comer com publicanos e pecadores. Sempre, irmão, tem pessoas que se entristecem com a alegria dos outros, que se sente mal com o sucesso do outro, quer ver o outro na miséria, quer ver o outro distante, quer ver o outro longe, quer ver o outro totalmente perdido. O filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ele ouviu músicas e danças. Ele ouviu o som de alegria, o som do regozijo, o som do prazer. O que está acontecendo? O meu pai estava doente, minha mãe doente, desde que meu irmão foi embora de casa, e agora essa festa aqui, o que é isto? Né? Músicas e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes: o que era aquilo, hein? O que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Recuperou com saúde. Recuperou o filho que voltou para o lar.
ele se indignou e não queria entrar. Não queria entrar. Irmãos, tem pessoa nesse mundo, nesse grupo representados pelos fariseus e pelos escribas, que eles jamais queriam que os gentios fossem salvos. Não queriam. Achando que a salvação, que o reino, era só para eles, os outros. Mas quando Jesus começa a trazer o perdido de volta, quando há o ministério da reconciliação, então eles começaram a se sentir mal. Esse irmão mais velho é uma descrição do que acontece. Ele se indignou e não quis entrar na festa. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O pai procurava conciliar a situação. Olha só, o papel do Senhor Jesus, de querer conciliar, fazer dos dois um só povo, tentava conciliar esta situação. Nós encontramos aqui, em Gálatas capítulo 3, versículo 28, diz aqui que destarte não pode haver judeu e nem grego, nem escravo e nem liberto, nem homem e nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Um. E Efésios capítulo 2, versículo 12 a 16, diz aqui, que naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus do mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia! Eu e você, e não pertencíamos à comunidade de Israel, né? Mas fomos reconciliados, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos Ele fez um. Ele pegou judeus e gentios e fez desses dois um só povo. É aqui que nasce a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque na igreja não tem judeu e nem gentio. Existem pessoas convertidas que fazem parte agora do corpo de Cristo, o qual de ambos ele fez um só. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, olha o pai do garoto lá tentando conciliar a situação, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aleluia. Aleluia, não existe agora nem judeu, né? Nem grego, mas todos nós somos um em Cristo Jesus, né? Então diz aqui o versículo 28 que ele não quis entrar, porém o seu pai procurava essa conciliação, ele procurava, né? E em Cristo Jesus, esta barreira, ela foi quebrada, mas ele respondeu ao seu pai. Veja só o que é uma pessoa que esse aqui é justamente a dracma perdida, tá? A dracma perdida do segundo grupo que temos lá. Porque a dracma, quem tinha as 10 dracmas, era a nação judaica, era o povo de Israel. Vamos dizer, aqui temos aqui o decálogo. Mas ele havia perdido uma dracma. Qual foi a dracma? A dracma do amor. A sua tiara, a sua coroa, estava faltando a principal peça, que era justamente o amor que nos constrange.
faltava isto. Era um diadema de glória, mas faltando uma peça principal. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem da tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo por isso teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, e com bacanais, e com outras coisas mais, tu mandastes matar o novilho cevado? Tu mandastes matar o novilho cevado? Irmãos, é dessa forma que muitas pessoas tratam um pecador quando vem para a igreja, daqui a pouco é machucado, é maltratado e chega ao ponto de não, né? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Tu sempre estás comigo. Tu és um povo que foi escolhido. Você é uma nação que eu separei. Então vocês sempre estão comigo. Eu tenho coberto você de tudo aquilo que vocês necessitam. Tenho dado para você uma nação, uma família, bens, propriedades. Tenho dado o decálogo, tenho dado a lei de Deus, os patriarcas, profetas. Você tem tudo. Você tem de tudo. Tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Te pertence. Essas duas partes que estão aqui, ainda na fazenda, não são minhas. Isso é uma herança que lhe pertence, é sua. Pertence a você. Porque a parte do seu irmão, ele já soube o que fazer com ela, tá? Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Irmão querido, eu era esse grupo de publicanos e pecadores. Nós éramos este grupo. Nós éramos a representação desse filho pródigo que saiu de casa, abandonou a igreja, foi buscar prazer lá fora, se meteu em precipícios tremendo, a ovelha foi embora e quando eu estava aqui, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas de repente você achou que lá fora tinha, além daquilo que Deus estava te dando, e se perdeu, né? Mas aqui nós encontramos essa ovelha perdida, ela vem de volta. Esse filho pródigo chegando de retorno. E nós encontramos aqui, entretanto, era preciso que nos regozijássemos. O Senhor disse nas duas parábolas anteriores que existe mais alegria no céu entre os anjos quando um pecador se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Eu quero dizer para você que esse 1% é o grupo justamente do qual eu fazia parte e você também fazia parte da nação gentílica que o Senhor Jesus Cristo veio e trouxe a reconciliação em Cristo, na cruz do Calvário. Então diz aqui, porque esse teu irmão estava morto. Você estava morto em delitos e pecados. E reviveu. Estava perdido, longe da glória e da graça e da presença de Deus. Nós fomos achados. Que coisa gloriosa é pertencer hoje ao redil do Senhor. É ter a satisfação de voltar à casa do Pai. Muito embora aquele irmão aborrecidinho lá não queira te receber, mas o importante é que o teu pai, ele te recebe. A tua família te recebe. Os empregados fazem festa. Agora, se aquele teu irmão quiser continuar nesse estado, ele só vai perder. Porque, na realidade, o que o pai quer saber é que o filho voltou. O Senhor Jesus deixou o seu mundo de glória
e veio a este mundo buscar e salvar o que se havia perdido. E nós éramos esta pessoa que ele procurou e nos achou. Como lemos aqui no princípio, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu foi que escolhi você e vos nomeei para que você vá e agora em diante você dê fruto para a glória do Pai. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esta reflexão da Tua Palavra. Muito obrigado pelos meus irmãos que estão na escuta deste programa, orando por nós. Senhor, alimentando a nossa alma, porque o Teu Espírito Ele faz assim. Continua nos abençoando em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.